gente, eu acho que eu vou começar, né? Quer dizer, apresentar é o seguinte. Hoje nós estamos aqui reunidos de novo, né, em várias iniciativas que nós temos tomado, na verdade, num programa que a gente chama Conversa de Rua, em que a gente tem trazido manifestações de produção, vamos dizer, que tem que ver com a rua, isto é, com a vida urbana, com cidade, etc., e que a gente está procurando trazer para dentro da universidade, em termos de uma certa convivência, não é? Para que a gente não tenha só, vamos dizer, situações formais, mais formalizadas, em que apareçam, não é, essas manifestações que eu digo da vida da cidade em geral, não é, que ou são objetos de pesquisa dentro da universidade, objetos de observação, né, ou aparecem situações bastante formalizadas. E isso, para nós, como nós trabalhamos com linguagem, a gente sabe que a situação mesmo em que essas coisas acontecem acabam dando um sentido, não é? Um sentido para essas manifestações, né? Para essa produção, no caso nosso hoje, produção de linguagem. A gente teve já uma reunião, vamos dizer, uma conversa de rua que foi com os meninos do Bate-Lata, depois nós tivemos uma outra que foi com os grafiteiros, e hoje nós decidimos trazer para cá uma que tem uma, lógico, marca até né, uma certa novidade em relação a isso, que é trazer poesia para dentro do campus, né? O que é já uma convivência, vamos dizer, que a gente deveria ter, mais constante, mais contínua, no entanto, às vezes é muito mais livresca, muito mais formalizada. Então a gente resolveu trazer a poesia para essa forma de convivência. Bom, então, e a partir daí, então, primeiro eu queria agradecer sobremaneira, né, as pessoas do Laboratório de Estudos Urbanos, né, que não só, né, a partir da ideia que a gente teve, sustentou a possibilidade de trazer essas pessoas. Quer dizer, primeiro fazendo os convites, depois criando as condições para essas pessoas poderem estar aqui junto com a gente. E aí eu queria apresentar os poetas, justamente, né, o tema que a gente considerou esse que está aí, né, que é o transversal. E aí nós temos, né, a Sheila, né, que os dois são do Rio, na verdade, os dois poetas que nós trouxemos. A Sheila é arquiteta de formação e faz poesia, né, e o Cristóvão, ele fez, né, Instituto de Artes e é escritor, vamos dizer, mais geralmente, mas hoje ele vai estar aqui apresentando poesia também junto com a Sheila. Então, Sheila, Cristóvão, eu acho que eu não vou falar muito mais, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, e ficar lá do meu lado para poder agora usufruir desse momento, né, de convivência com poesia. E não esquecendo que nós estamos no IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem, onde, né, a poesia, né, vamos dizer, tem uma entrada franca. Né, e eu espero que todo mundo possa usufruir, então, desse momento que a gente está querendo trazer aqui, né, para essa convivência. Então, pode vir, chega. Um grande prazer estar te recebendo, você fala. Boa noite. Boa noite, gente. Alguma coisa acontece que eu me calo. A alma não, e a mão escreve. Alguma coisa acontece que desço, cruzo a madrugada atrás de cigarros, de coca, alguma coisa acontece entre as arestas da noite. Sempre. Só que uma noite assim, Cobra Grande não poderia supor jamais. Não assim, tão cheia de leite, de poeira cósmica. E nem eu, que durmo tanto, senão por cansaço, por arrependimento, por noite demais no coração. Como quem descrê em Deus, ainda que fingindo o contrário, utilizando grafia inteligível numa língua extinta, escrevo, em silêncio, no escuro da noite em claro,
Com o punho exausto, a alma em estado de alerta, escrevo. Feito criança, rabiscando a ermo, afirmando calamidades. Qual trapezista, por um triz, escrevo. Com indícios de talento e a urgência de doente terminal. Por que escrever ficou tão árduo? O velho e psicanalizado medo da forma. Logo agora, que tudo é possível. A noção exata dos sentidos, a vida de gato no coro. Tudo que a poesia precisa para viver. Apenas a farsa parnasiana torna-me exegeta apócrifa. Mas é pura timidez esse alinhamento. Quase afetação. Riu que demais na adolescência. Nada que a fadiga dos silêncios não faça esquecer. Aí, o sonho fura a barreira dos nãos. E o poema negro brota da areia. Tudo que freme no mundo vibra dentro de mim. Resquício de algo que se distraiu e não aconteceu. Luz que nasceu buraco negro, acorde que tremeu emudecido. Poeta que sabe crepúsculos, ainda que analfabeto de si. Meu poema ficou sem sentido. Suspenso no ar, sem motivo aparente, pairando sobre a folha pálida. Caberá a ele a clausura das gavetas? O ostracismo dos cadernos? Meu poema tem síndrome de Down. Ficou no meio do caminho como a pedra no poema do Drummond. Surgiu sem gestação concluída, languidecendo por entre os dedos. Nasceu como ser amorfo, aborto no meu lixo hospitalar. Um poema, anti-canção de amor. Poema sem autoria, poeta trovador. Sem instigar ou comover, sem levantar bandeiras. Poema preso à página, num livro qualquer. Um poema em algum ponto do planeta. Poema de silêncios, lido em voz alta, sem ortografia qualquer, mas imagens de cair o queixo. Poema sem eu lírico, não poético, antiliterário. Poema incandescente na noite do teu pensamento. Poema somente, para usufruto e deleite. Poema enlouquecedor, feito doce de leite. Poema grito que reverbere pelas paredes, ricocheteie nos edifícios, adentre apartamentos, ensurdeça cada cidadão. Grito que encubra cada bairro, ganhe as ruas feito enchente, entupa esgotos, arraste carros, boem os corpos dos ratos. Poema que ganha em subúrbios, Zona Oeste e Baixada. Antes de grito, poema afônico. Quebrando a casca, eis que surge o poema. Lânguido qual clara, teso qual gema. Poema rico em proteínas. Poema escrito a pus sobre a pele opaca, que mertiolate algum cicatriza. Poema feito jeans, útil, básico, confortável, que realce as curvas da moça, as pernas do rapaz. Poema que não caia em desuso. E para que o poema? Comover? Incomodar? Trazer alento?
explicar a metafísica das coisas? Escrevê-lo é perder o fôlego por tempo demais. Concluí-lo é tragar o fumo, o sumo, o sêmen de Deus. O segundo milênio começou lógico e pirou. Do gótico ao rock and roll, todo milênio pira. E ademais, toda a idade é média e sem paz. Dulcineias intangíveis, moinhos mortais, nada mais moderno. Pro futuro, fica sempre o quase novo, eterno estorvo de não poder olhar para trás. Bem devagar, vou aprendendo a perder todas as convicções. O mundo sem paixão foi criado por Deus. O meu é mais antigo e turbulento. Beba da embarcação, ao sabor da tição em cadeia das certezas. Nada sabe de grilhões, correntes, correntezas, só do sal. E do deserto de areia submerso, no espesso caldo que cinge, fende, singra. E da rosa aberta dos ventos. Se você puder, não seja. É tão duro, é tão doce. Melhor não ser. Pudera escolher, quisera ser também com mentira. Clara rima, tudo é desejo, tudo é metonímia. A parte pelo todo, o beijo pela língua, o cigarro por acender pelo fogo. E aí, eu não sei mais nada, contemporânea, contaminada pelos vícios de linguagem da madrugada, morro de prazer. Assim como quem quer nada, te cerco de coincidências premeditadas. Invento, esqueço, desobedeço. Tua reserva de mercado inflaciona o teu preço. Como quem quer ofereço. A chave, a chuva, a maresia. Uma viagem à Turquia. Por nada, de nada, que nada. Escrevo poesia apaixonada por escrever. Era noite, mas havia música. Uma música simples, uma música só. Antes do sono. Quase triste, quase só. Eu me ouvia. Na música que tocava, meu corpo cítara. Pessoal, vamos abrir só uma licença poética aqui, porque a gente está com um probleminha. Ah não, agora está direitinho. Então esse poema, Duna, vai para Sheila da Silveira. Espraio-me pelo poema. Têmpera, lânguida, formas a miúde. O calor do poema é frescor de brisa que desmancha. Eu, Duna. A mulher que me sussurra devaneios mistura-se à atriz na ribalta. Morre, renasce qual fênix ambígua, dá à luz, reconstrói-se, pare novamente, muda de sexo e rebobina a idade. A comediante na cena é a poeta, exilada ao sul do país,
selecionando itens no supermercado, incógnita no centro da cidade, insone pelo apartamento, presa à noite que não finda. Nunca. Era um profundo negror e eu sua personificação, seu sinônimo, sentido literal. Era insônia quando desassossega que barbiture com algum segura. Era madrugada incansável, se prometendo manhã sem clarear. Era o voo do pássaro sob o sol e parecia ser a noite. Era a própria, com seu barco inquietante, velha e tenra, gasto pêndulo de Cronos. Noite de estrelas saqueadas, desabada sobre a Guanabara. Noite que nunca acaba, como um poema. Exatamente como um poema. Canto, porque o instante existe, já sei, e sou poetisa. A mão que dedilha minha lira é de mulher quando ama. O coração que freme aqui é de mulher quando queima. Músculo em carne viva. O mundo não mendiga minha piedade. Não tenho pena de nada, nem ninguém. Apenas das horas velozes, dos dias efêmeros. E o que me resta? Esperar uma aclamação que se vier a errar meu endereço? E o que me resta? Talvez escrever, tornar a escrever, tornar e tornar, fazer uma pausa e recomeçar, sempre. Até que meu punho canse, até que minha alma cale, deixando-me só assim viva, totalmente viva. Eu sou aqui desde antes, ao relento, invisível, encantada, e querem me ensinar tempo. 500 anos de batucada, surdos vitimando uma história mal contada, e querem me ensinar tempo. Fiz muito pensamento, fadigando ao sol. Não peço licença. Entro. Eu sou descendente direta. Minha avó era neta, haha. Eu sei. Meu avô era rei de uma tribo secreta. Eu dou burro em ponta de faca. Creme da raça. Não paro de chegar. Um velho amor revolve o caos e me toma de assalto. Entrego pérolas de mim como se fosse possível um resgate. Haha é quando, sem como ou onde. É coma, é cama de gato, é canto de cisne encantado. Haha é quando se subsiste ao massacre. Ninguém me ensinou o direito. O torto a gente nasce sendo. E quando vinga sai, lambendo a carne, roendo o osso, sem endereço ou preço. Ética do Pinambá. Esquecer? Haha. O quê? O que tomou a força. Carroça que cata o meio-fio. Ao meio, o fio.
fio que separa a tarde em tons. A vida trágica de um haha não cabe na narrativa. Deixo um beijo e voo, feito lâmpada pro escuro. Peixinho falou, a razão é noite alta clara. Começa do nada e se alastra. Fica grande feito água mole e sai por aí, inundando tudo. A coisa extinta é lá, em toda parte, onde menos se espera. E a tinta escorre e o planeta explode. Haha. A vida continua nua, num mundo de papel, e a lua por um fio. As coisas, tal como são, fincam o sol na terra. E tudo resseca, torce, verga, tudo torra. As coisas, tal como ficam, já é passado, nada a fazer. Véspera de feriado. É véspera de feriado. Homens caminham pela tarde, pela promessa. Euforia sufocada. Homens seguem pisando em poças, fezes, rótulos, rezas, cédulas rasuradas, níqueis sem valor, vales transportes, rosto de vereador, preservativos usados, filipetas com desconto, flyers da última rave, slogans de mães de santo. A pessoa amada em 3 dias. É véspera de feriado. Coração é asfalto. Sujo. Gasto. Exausto. Os dias. A barba cresce. As unhas crescem. A gengiva expõe a dentina escancarada. Os olhos murcham. A pele murcha. Mas o coração queima e segue. Músculo que corre por si. Um homem morre em mim. O homem nasceu para a perda. Do guarda-chuva, cópia da chave, carteira de identidade. Nasceu para a perda. Do carro roubado, a aposta mal sucedida, o amor da sua vida. Nasceu para a perda. Do bicho de estimação, demissão por invalidez, mãe e pai se vão. O homem nasceu para muito, pouco. O mundo me comove neste fã desse século. O chope que sorvo em pequenas doses aquieta a alma. A farm trafega e me esnoba. Olhos oblíquos contemplam ontem. O gato dorme. Se sonha, não sei. Não ressona, não geme, não pensa na morte, nem em Deus. Repousa somente. Tácito e belo como é a paixão. Bom dia. Feito shampoo vagabundo, manhãs escorrem e ferem os olhos do poeta. A de hoje arde, conjuntivite.
Antiliterário para Arnaldo Antunes. Sem palavra, período, oração. Sem capítulos, unidade, organização. Sem ideia, conceito, editoração. Sem nota do autor, errata, apresentação. Sem sumário, coordenação gráfica, revisão. Sem preparo, orelha, portanto, audição. Sem folha de rosto, capa, ilustração. Sem tiragem, editora, distribuição. Sem noite de autógrafos, resenhas na imprensa, poeta na multidão. Nunca pensei que fosse tanta a nossa fortuna, duna que dança entre nós. E ali uma cone, o metal sobressalente, feito gavião da Patagônia, feito avião em mim, aterrissando num rastro de faíscas, eu pista. Por sorte, as traças são gentis. Eu não lembrava da tua dureza e quase já não importa. Apenas lembrei, todo dia, um monte de lixo na porta, Inês morta, silêncio nas campainhas. Toda hora, uma tristeza, um pedaço de mim arrancado a torpez. Chama proverbial e é uma brincadeira que diz o seguinte: de não em não, a galinha enche o saco. O inferno de ser tua acaba num sertão medonho. Posso dançar com tal e tal, não tem fim a seca, o ritmo, o sonho, o final de tal e tal história. Vida de princesa é assim. Sem véus, sem mãos, sem insônia. Babilônia de manhã, perdão, Macedônia de manhã, Babilônia ao anoitecer. Depois ninguém comenta. Dizem que é muito bom navegar no sertão. Eu sei, Faxina conquistou. Dizem que é muito bom viver, seguro dúvida. A tua cara é ímpar. O jogo da velha pentelha, a telha quebrada, o par de esquadros, o jogo de azar da geometria. Pisar coxo, com azar tupiniquim. Ha, ha. Agora é estranho quando o mundo acaba e eu sobro réproba. Hippie circunstancial. Agora é estranho. Depois eu não sei. Bom, a gente queria agradecer. A gente vai tentar decifrar aqui o final. A gente queria agradecer, sem agradecimentos mais que especiais, a Cláudia Marinho Vanderlei, ao Rogério Embirhaus de Vasconcelos, que foi responsável por toda essa apresentação muito mais psicodélica do que nós já estávamos propondo, não é? E ao Magnus também, que é o nosso amigo oculto. E foi a pessoa que escaneou tudo e que fez tudo que a gente não conhece ainda. Exatamente. E a professora Emir e a toda a equipe do ABURB, que são os responsáveis pela nossa vinda para cá. Assim, a gente gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade da gente estar apresentando lá no Rio de Janeiro. Está acontecendo de um tempinho para cá uma efervesção poética grande, né? Tem pessoas assim, com os mais variados estilos produzindo poesia e frequentando lugares e mostrando
essa produção. E a gente queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui em São Paulo, em Campinas, apresentando um pedacinho do que a gente vem fazendo lá no Rio de Janeiro, certo? Obrigado, gente. Eu queria, na verdade, só para fechar, né, a nossa apresentação, primeiro agradecer enormemente, e depois lembrar isso mesmo que você já falou, né? Na verdade, essa necessidade da poesia e o fato de que ela está voltando com força, não é? Eu acho que a gente tem que dar esse espaço, dar esse lugar, né, aqui agora entre nós, né, para que isso aconteça. E também é isso, acho que é para estimular também as pessoas daqui a apresentarem, né, o seu trabalho, que certamente está cheio aí. Inclusive você fala essa coisa de não deixar fechado na gaveta, né, quer dizer, tem que sair e tal. Agora eu queria observar ainda uma coisa que eu tenho observado há algum tempo e eu acho muito importante, e talvez, quer dizer, é um pouco para lembrar as pessoas disso, se elas já não perceberam, mas junto com a poesia, eu acho que há uma grande nostalgia, e isso está sendo, eu acho, há um movimento em torno disso, que é a voz mesmo. Quer dizer, quanto mais, na verdade, novas tecnologias de linguagem se impõem, e, portanto, você tem instrumentos da escrita que são muito fortes, eu acho que há um retorno à vontade, vamos dizer, da apreciação da voz, né? E por isso daí, eu acho, não só a questão então da gente ler poesia, mas de ouvir, porque a poesia, vamos dizer, né, ela fundamentalmente, né, ela é voz, né? Quer dizer, em termos do sentido, ela é voz, ela é música, ela é musicalidade. E essa oportunidade que a gente teve hoje, então eu agradeço extremamente a vocês dois nessa disposição de trazer a voz de vocês para nós. A gente poderia ter lido essas poesias, mas vocês aqui, o que vocês trazem, né, eu acho a mais, e que justamente faz a grande diferença é a voz. Então eu fico muito feliz de estar com vocês e estar ouvindo vocês, né, aqui junto com a gente. Eu vou pegar uma caroninha aqui rapidinho do que a professora Eni acabou de falar. Não precisa ser professor. Tá bom, então tá ótimo. Vou retificar aqui. Eu vou pegar uma caroninha rapidinho do que a Eni acabou de falar. Eu não sei como é que são as coisas aqui em São Paulo. Eu gostaria que alguém até me corrigisse se eu estiver falando uma bobagem. Mas lá no Rio, as pessoas não têm muito hábito de ler a poesia contemporânea, principalmente, né? Lá no Rio tem muito esse ranço de que poesia é uma coisa difícil e tal. E aí a gente tem que ser um pouco ator também, né? Então essa coisa que você falou há pouco da voz, a gente tem que ser um pouco ator para divulgar a nossa produção, né? Para não ficar só num pequeno grupo de pessoas que consomem poesia, né? É isso, só isso que eu gostaria de retificar. Alguém quer ler alguma coisa? Opa! Então, vamos passar a bola? Quer vir pra cá? Então vamos lá. Lá no Rio a gente tem em alguns lugares também uma coisa chamada sobremesa, né? Então tem uns convidados assim que de uma determinada noite, de um determinado evento, que mostram os seus poemas e tal, ou mesmo textos em prosa, não é uma coisa tão rígida assim não. E aí no final de cada encontro tem um negócio chamado sobremesa. Então a gente queria, né, vamos fazer uma sobremesa aqui rápida. Então se apresenta aqui para o pessoal. Oi, tudo bem? Todo mundo? Eu sou o João de Deus, dos deuses e das deusas também. O poema que eu vou tentar chama-se A Saga de um Amor-Paixão. Então é meio demorado, mas esforçamos-nos para ouvi-lo. Diz assim: mostra-me, ó paixão devastadora, o crepúsculo em que tua razão se esconde. Dá-me a chave das correntes com as quais me escravizaste. Me diz o motivo de teu grito terço aos poucos tornaste fúnebre. Confessa-me verdadeiramente a dor que causou a tua agonia e rebelou a tua ira contra a minha alma. Só assim aceitarei te carregar sem lamentar o meu cansaço. Mas antes, não te esqueces de que foste tu que me embriagaste com teu vinho barato, que tornaste os meus dias tristes e as minhas noites claras, e me abandonaste no oceano de mágoas acompanhado de uma solidão profunda.
me velaste no leito dos abandonados. Não quero que te cause dó meu desespero, nem que pese sobre ti a espada cruel da punição por meu sofrer. A dor que agora toma conta do meu ser, me traz de volta os bons tempos em que sonhos habitaram meu viver. E assim, pensei ser o amor uma fábrica de transformar mortais em deuses. Como um cavaleiro, parti rumo ao seu encontro. Tomei do vinho amargo que traiu o meu tristão. Experimentei do veneno que arrebatou a Juliette. E como um louco em busca da razão, rodei sozinho os 4 cantos do mundo. Ao encontrar o amor, senti-me então um fracassado. O amor me tirou da escuridão de onde eu nunca desejaria ter saído. Levou-me para um mundo iluminado que não vale a pena ser lembrado. Que maldita seja a verdade do amor e que sua luz se transforma em trevas. Se ontem por ignorá-lo me encontrava só em meio à multidão, que agora então eu permaneça nela encarcerado depois do seu conhecimento. Posto que a sensação de ter enxergado o amor por um momento não compensou minha dor de por ele ter sido abandonado. Viva então a dor que manifesta, vive e reina em cada um de nós amantes, transformando-nos em guerreiros solitários. Viva assim a dor, que aos poucos vem me transformando em herói por assim suportar carregá-lo, entre o desejo de possuir o bem perdido e a força que de mim afasta o bem amado. Quem sabe não traga a morte a grande verdade, pois o amor que pensei ser liberdade, de mim se apossou e transformou-me em seu escravo. Obrigado, obrigado. Alguém tem alguma perguntinha para fazer para mim ou para Sheila? Hein? Ou a gente dá um encontro por encerrado? Alguém quer ler alguma coisa, mostrar? Nada, nada? Sheila ia falar. Vai lá, Sheilinha. Bom, não havendo orador inscrito, a gente pode dar prosseguimento com esse bate-papo prometido, quer dizer, tomara que vocês queiram conversar com a gente mais um pouco, né? E muito obrigada, um enorme prazer estar aqui, sendo nós dois, né, ouvidos por especialistas da língua, nós que somos uns aventureiros da língua, não é? E muito obrigada. Se houver algum tipo de esclarecimento ou de comentário que a gente possa fazer, enfim, você queria que eu dissesse alguma coisa assim? Estamos em aberto. Ele está ali com um bloquinho. Então, essa... Tem outra coisa? Então a gente... Falar? Oi, eu entendi que eu estou no primeiro ano de letras. Eu estava saindo segunda-feira da peça Einstein. E junto com o Renato, amigo meu, a gente resolveu encontrar a Claudinha no Empório do Nono. E por sorte eu conheci os dois. E como eu tenho um desejo de escrever, eu tenho um desejo de ser um poeta, eles me incentivaram. Só que tem um certo problema, que, como eles disseram, os meus poemas nunca saíram da gaveta, né? Então eu considero-me um poeta ainda de voz virgem, nunca falei, nunca declamei um poema, mas eu vou dar uma tentada aqui. O primeiro aqui, o nome dele é Ser. Ser que ser. Ser serpente, na maçã o beijo, o veneno no dente. Ser sereia, seu canto um cortejo, mais longe da areia. Ser servil, nem pão, nem queijo, só fardo e frio. Ser o que será? Quem que sou? Sou sem vergonha, o riso ao dia, o choro na fronha. Sou poeta, de carnes e sonhos faço minha dieta. Um outro que eu gostaria de ler, esse aqui é particularmente importante para mim, porque eu sou de Curitiba, e escrevi aqui quando eu vim para Campinas, vim esse ano, e é uma saudade de Curitiba. É uma questão... É um poema amoroso, mas não com relação a mulher alguma, com relação a uma cidade. O título dele é Banzo.
longe de tudo e até de mim mesmo. O que procuro viajando a esmo? Sei que não tenho caminho de volta, então me abstenho de qualquer revolta. Ao meu retorno, já não serei eu, e esse colo morto não será mais meu. Em minha prece, sussurro socorro. Quem me conhece? Que riscos eu corro? Só você sabe a dor que eu abrigo. Venha e acabe de acabar comigo. E mais um que, esse é o que eu gosto, assim, que eu não considero que eu escreva uma coisa muito, muito boa, mas esse eu gosto, particularmente. O nome dele é... o nome dele é Anti-Horário. Será? Não sei se estou me fazendo de tonto. Talvez apenas eu não esteja pronto para ver que o mundo corre sempre assim. Virá um anjo feio com suas asas tortas, soprar telhados, me fechar em portas, para não deixar mais eu fugir de mim. Então, verei que ou me viu ao avesso e perco meus princípios pelo preço de ser consenso, ser o que não sei, ou não, e sigo só em meu itinerário. Contrário ao mundo, sigo anti-horário, e em contratempos eu me encontrarei. Obrigado por atenção. Luiz Henrique, que bom que você veio. Estava preocupado. Obrigado pelo espaço também. Menos um poeta na Gazeta, hein, pessoal? Que o nosso épico não deve estar engavetado mais. Posso pedir uma coisa só para ver, justamente lá? Vocês lerem esse último dele para ver se vocês conseguiriam pensar em ler agora esse. Só para perceber isso que eu acabei de falar, a questão da voz, do poema e tal. Se você gostar e achar que é bom, quer dizer, você lendo e alguém lendo, como é que o sentido talvez seja até outro. Vocês conseguem ler e enxergar. Só para ver. Porque isso que eu estou falando da voz, que eu estou querendo ver, que a voz é sentido. Então, o que você fala, e depois quando uma outra pessoa fala, se o poema é outro. Então, possivelmente a gente vai meio assassinar o poema. É isso que eu quero. Agora, em cima desse seu comentário, particularmente, pessoalmente, eu leio poesia, os meus poetas de cabeceira. Eu leio em voz alta, eu tenho uma série de hábitos, talvez pouco comuns, mas o fato é que eu leio Cecília Meirelles, leio o Rio, leio todo mundo, eu leio interpretando. E eu me leio, por exemplo, em alguns momentos eu errei aqui e tudo, mas dependendo do que eu falo, do que eu escrevi, do que eu estou produzindo, eu vejo algumas possibilidades de leitura. Isso eu sozinha, é o autista. Então, mas que é isso uma das coisas que eu acho que eu tenho observado como muito importante. Que é uma diferença fundamental, porque você quando você lê poesia, muda muito. Né? Ele é muito mais sentido da sua leitura. A própria leitura do poema sendo algo que faz significar de uma certa maneira. Eu acho que isso é algo que depois, quando o Favorit está pensando, quer dizer, justamente essa prática que nós, de certa maneira, perdemos, né? Que é a poesia dita pelos autores, né? Como isso passa a realidade nessas reuniões. Por que ele se deu isso, né? Porque não é só uma leitura também, assim como, eu acho, o poeta que fica guardado na gaveta, mas nós também nos guardamos na medida em que lemos os poemas no isolamento. Quer dizer, que é você participar de uma leitura de poesia em que isso se torna um gesto público, e uma convivência na poesia, e não mais uma leitura isolada da poesia. Né? Eu acho isso uma coisa incrível. Agora, eu não sei se ele está afim que leia o poema dele, que é uma coisa muito, também muito própria. Tá bom. Não, então, talvez, ou não, se ele estiver afim. Troca, é um deles também, nesse sentido.
Essa experiência da voz, no fundo é isso, né? E da poesia. Eu queria que relação vocês veem, vocês, evidentemente qualquer pessoa que estiver aqui, entre essa questão da poesia hoje, essa necessidade que o poeta tem hoje de falar sobre o próprio fato do modo de fazer poesia, ou pelo próprio fato de ser um poema. Isso é uma coisa extremamente, eu acho que é uma necessidade forte, que é uma questão não só metalinguística, ou seja, você precisa falar o que está fazendo, faz parte da poesia hoje, você falar o que está fazendo, e tem que falar o que está fazendo. E essa é uma questão, entendeu? O que isso tem a ver com essa falta de lugar da poesia? E de outro lado, como é que isso tem, como é que isso se relaciona com outra coisa muito curiosa, que é essa questão de uma reposição do lírico? Que a poesia, no certo momento, o lirismo ficou quase, por exemplo, no Brasil, quase que relegada, no certo momento, à música popular. Como é que vocês veem essa questão da reposição do lírico? A poesia de vocês tem um traço lírico muito forte. Eu estou classificando a poesia. Ela tem um traço lírico muito forte, com diferenças entre um e outro, que a própria maneira de representar a figura é diferente para um e para outro. Isso faz parte um pouco da diferença desse lírico de cada um. Também não estou reduzindo essa poema simplesmente nesse livro. Como é que vocês veriam essas duas coisas, as relações dessas duas coisas? Se me permite, Gustavo, eu vou começar a responder fazendo alguns esclarecimentos. Por exemplo, a nossa intenção era a de completar o que a gente está dizendo poeticamente, enfim, com os nossos, complementar a apresentação desses poemas que vêm pela voz, né, aqui, com imagens. Então essas imagens reforçariam e sublinhariam a forma como elas aparecem. Isso tudo ia ser, foi pensado, foi feito, não sei o que outro, que não saiu direito, né? Mas para além, né, do próprio modo da gente se dizer, né? Da gente, porque você falou da diferença entre um e outro, mas tem diferença de um em um, né? De um poema para o outro, muda o tom, uns são mais líricos, outros hipoteticamente mais épicos, enfim. Não há a gente não escreve sonetos e pronto, né? A gente canta, dança, sapateia, tem um número num cabaré depois da meia-noite, né? Mas acontece que eu não sei te responder. Pessoalmente eu não sei, porque eu não entendo nada de crítica literária. Como a Eli comentou, eu tenho, por formação, eu sou poeta, perdão, eu sou arquiteta. A minha vida inteira é acadêmica, porque eu lecionei o tempo todo história da arquitetura, história da arte. Enfim, trabalho muito na escola e com ideias, enfim. E a poesia é um escape, né? Uma hora em que eu posso falar por mim, eu não estou citando ninguém, eu não estou pedindo autorização de ninguém, nem de vocês, que são as pessoas mais autorizadas do país, minimamente, né? Para vocês é que podem dizer da gente, né? Pelo menos no meu caso, eu falo por compulsões, assim, convulsões, sei lá. E acho muito legal, eu gosto de me dizer, eu gosto do modo como eu me leio. E me surpreende a pluralidade de leituras que o que eu escrevo pode ter. Então, muitas vezes, uma coisa que eu considero completamente medíocre, um ensaio, um estudo, uma coisa assim, alguém que pega aquilo e diz, mas que beleza, né? Como esse proverbial, que é o de não e não, a galinha enche o saco,
Né? O Cristóvão salvou esse poema da lata do lixo. Né? Não, mas isso é legal. Né? Olha, então tá, pensei que não era sério. A coisa não fica só no âmbito assim do, é legal, ponto. Quando a Sheila me mostrou esse poema, eu coloquei as razões as quais eu achava o poema legal e a minha leitura, a ótica da minha leitura, foi uma coisa que porque eu acho que o grande barato de se fazer poesia, de se produzir poesia, é essa coisa dessa pluralidade de leituras que um poema tem, certo? O próprio poema em si, como cada leitor que tem as suas vivências, né, vai ler aquilo de uma determinada forma, né? Eu acho que... E aí, só para completar um pouco, não sei se respondendo a nossa pergunta, mas tem uma coisa que, se não me engano, é o Haroldo de Campos, que diz, se não me engano, no Galáxias, que é escrever sobre o escrever é o futuro do escrever. E aí, não sei, essa coisa da gente falar sobre o próprio exercício da escrita, não sei se essa citação responde um pouquinho, né? Porque não é uma coisa assim, eu vou falar sobre isso. A gente fala e aí a gente vai burilar depois, acredito que a Sheila, o processo dela seja o mesmo. A gente vai burilar o que a gente acabou de falar. E aí, para tornar essa coisa o mais apresentável possível, né? Então não é uma coisa, olha, vamos falar sobre isso porque ninguém ainda falou. Não, eu não sei, eu sou um rapaz de 25 anos de idade, eu acredito que tudo já foi feito, tudo já foi dito, e é importante a gente descobrir novas formas de dizer, de investigação, né? Então, não sei, assim, eu não me vejo muito como um inventor, não. Eu me vejo um pouco como um recriador, certo? Eu não sei se eu estou respondendo essa pergunta, mas... Eu podia também... Esse aspecto, eu acho que talvez escrever sobre o escrever seja o futuro do escrever, né? Mas como é que a gente lida com isso em relação a uma coisa que faz parte da linguagem e que eu acho que faz parte da literatura do poema, que é a transitividade da linguagem. Ou seja, o fato de que a linguagem diz de alguma coisa que não é ela mesma. Mas eu acho que você tem razão. Acho que a poesia está nesse lugar mesmo. Agora, a minha pergunta, quando eu pergunto, será que isso tem a ver com a falta de lugar do poema nas nossas sociedades? Acho que isso é uma pergunta. Que lugar um poeta tem na sociedade atual? No fundo, é essa pergunta que eu estou fazendo. Eu pergunto sobre o poema para perguntar sobre o poeta. Né? Aí o lapso da Sheila foi interessantíssimo, porque ela foi falando, a minha formação é de arquiteta, a minha formação é de poeta. Ou seja, é isso, né? O real dessa relação dela é esse. Agora, como tem que ter uma profissão, a gente tem que ter uma formação. A gente tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas, arquiteto. Agora, eu queria dizer o seguinte, porque ele passou a limpo, vai dar para ela, esse passar limpo é isso mesmo. A minha provocação, quando eu falei de alguém ler o poema do outro, era justamente agora, quando vocês falaram, foi ficando cada vez mais aparente. Porque quando você falou, eu gosto de me dizer na poesia, né? Na escrita, na sua poesia e tal. E aí que vem, eu acho, que inclusive há uma certa resistência. E aí que eu falo, que eu estou querendo entender, eu acho, ou querendo que a gente pense essa coisa da voz na poesia, não é? Quer dizer, o que é ler a poesia do outro? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, as pessoas que não fazem poesia, elas estão condenadas a ler a poesia que é feita. E com que voz, na verdade, a gente lê isso? Não é? Essa relação com a voz do poema, com a voz do poeta. Você entendeu? É um pouco, a minha provocação é um pouco em torno disso. Certamente, né, quando ele faz a poesia dele, ele põe uma voz ali que é a voz, né, que é dele, que faz parte da própria escrita, que não está separada. Aí vem a coisa da música e letra, etc. Essa coisa vem junto aí, né? Então, o que é ler a poesia, né? E aí, por isso que eu, né, na verdade, quis tematizar um pouco isso,
essa relação da voz com a poesia. Mas o que é ler a sua própria poesia, agora a gente vai ouvir você lendo a poesia de outro. Então, já. Mas eu vou pegar teu gancho para dizer o seguinte, poeta é bardo, né? Poeta é bardo, é uma criatura que trabalha meio, pasmem, senhores, silenciosamente, né? E se isso tiver eco, se isso for lido por outro, por um lado é terrível porque aí já não é mais meu. E eu morro de ciúme, eu sou ciumenta, possessiva e mais um monte de obsessões, né? Mas, por outro lado, é um modo, talvez, né, de outros se dizerem na nossa fala, na nossa insônia, no nosso pulso cansado, enfim. E até nos nossos silêncios e dúvidas, né? Agora eu vou tentar fazer a leitura aqui do Luiz Henrique, que eu fiquei especialmente feliz porque eu acho que eu usei de bons argumentos, eu convenci a comparecer, né? E aí vocês viram que eu erro até nos meus poemas, quer dizer, eu posso errar nele. Não é nada, né? Nenhum demérito. Anti-horário. Será? Não sei se estou me fazendo de tonto. Talvez apenas eu não esteja pronto para ver que o mundo corre sempre assim. Virá um anjo feito com suas asas tortas. Perdão, um anjo feio com suas asas tortas. Soprar telhados e fecharem portas, para não deixar mais eu fugir de mim. Então, verei que eu me viro ao avesso e perco meus princípios pelo preço de ser consenso, ser o que não sei, ou não. E sigo só em meu itinerário, contrário ao mundo, sigo anti-horário. E em contratempos eu me encontrarei. Desculpa. Desculpa, Luiz Henrique, é muito melhor do que eu consegui dizer. É isso, mais alguma questão, sem comentário? Mais um poeta? Por favor. Da próxima vez que lavar o rosto, ser cuidadoso para que a máscara não caia. Lembrar que, muito embora o olhar ultrapasse o horizonte, os olhos estão presos na cara, fazendo oficinas de pedra. Tá na roda, hein? Eu posso falar mais um poema meu que não estava nesse roteiro? Chama Recomeço e diz assim: toda vez que te mereço e tenho, quero mais. Acendo um cigarro e esqueço. Tudo recomeça. Mas toda noite infinita finda, entro no carro sem querer ir. Para não pensar, disparo contra vermelhos sinais que amanhã nunca mais vão abrir de medo. Medo que eu siga. Medo que eu consiga chegar. Vocês não querem, não? Eles estão escondidos do outro lado da porta. Todos estão protegidos e vê se você não entorta. Todos estão escondidos do outro lado da roda. Eles estão protegidos e vê se você não importa. Mas, se você quiser tentar, embarque no portal do tempo, liberte os seus pensamentos. Não interessa, ninguém vai escapar. Se lembre se não houver tempo, se tudo no meio parar.
Baby, quem vai queimar tuas peças? Pensa, quem vai minar tua boneca? Quem é que vai cantar a canção que eu fiz pra você? Baby, o trem que levava memórias pro tempo é perdido. Se lembra se não houver tempo, se tudo no meio parar. Quem vai? Eni, você não quer ler um poema seu? Nem de memória? Eduardo, você não quer ler? Eduardo. Eduardo, tá o talão de cheque, eu escrevo umas coisas no talão de cheque. Bom, o professor Eduardo ficou tímido. É uma bobagem, é só assim, eu nasci no prata, o bardo ele vai e sai. Como é que fica, como é que vai? Espetáculo! Pena que foi rápido, não tem mais outra. Trabalhar. Não vale só assim, se alguém estiver tímido, por exemplo, o espaço não está aberto só para poemas assim, do próprio punho, não. Se alguém quiser recitar algum, sei lá, uma Cecília Meirelles, por exemplo, um Quintana, por que não? Carlos Drummond, por que não? Né? Ou se alguém lembrar de alguma coisa de cor. Bom, nós nos conhecemos praticamente num recital poético, né? Porque isso está ganhando corpo, isso está virando uma prática recorrente, as pessoas vão e gostam e também falam as suas coisas, é mais ou menos espontâneo, não é? Porque acontece em livraria, bar, né? Pra gente é muito especial estar falando numa universidade, porque é um público específico, né? E de fato, poesia é uma coisa que ficou chata. Ninguém atura poesia, ninguém gosta, ninguém consome poesia. Quem consome poesia é poeta, não é? Mas, mesmo assim, vai ganhando popularidade, né? Vai ganhando, comendo pelas beiras e vai virando outra vez um gênero recorrente, um gênero amável, né? Porque eu imagino que por conta de uma carga academicista, de um hermetismo, de uma distância, as pessoas meio... As pessoas desabituaram, deseducaram dessa musicalidade. Aí eu não sei, porque é uma coisa que eu acabei de pensar no que você propôs a questão, né? Mas talvez a música popular tenha tanta força porque ela explicita a musicalidade do poema. É porque, pessoalmente, eu acredito que seja música, mas isso não é explícito. Isso não é nem partitura, isso é mensagem cifrada. Então, quando se musica, se acentua, se enfatiza as emoções, as contradições, tudo que está se dizendo. E aí é um modo de orientar o leitor leigo, né? O leitor não habituado, não viciado. Porque poesia, ou você é um dependente, ou você não conhece. A não ser pelos nossos enormes menestréus. Menestréis. Como eu disse, eu tenho formação em arquitetura, não é? Enfim, eu pensei isso quando você deu aquela mordida. Eu disse, legal, porque pode ser. É muito forte a penetração da poesia, porque o que essas pessoas fazem é poesia, sim, né? Mas quando ganha música, você não precisa mais saber o que aquela palavra significa. Você entende na melodia. Agora, responde, acho que você vai saber de tudo. Expressão.
Mas enfim, a gente... Não te responde. No Rio está rolando com muita frequência esses recitais, a gente participa de alguns, não é? Mas o que ocorre muito frequentemente é de virar clubinho, é de virar igrejinha. Então sempre as mesmas pessoas vão e falam as mesmas coisas, todo mundo acha lindo o que o outro falou, e aí a gente perde o outro, né? O estranhamento, a surpresa. E virar, você é legal, você é das nossas, né? E não, e é legal dar cara a tapa, né? É legal entrar no tiroteio, né? E aí tem que ter essa experiência de dizer para quem nunca ouviu, para quem não nos conhece, não tem amizade, não tem aquela coisa, você é bacana, né? É o que vale o dito. Ou como diria o Thiago de Mello, né? Fica o dito pelo dito. E aí é bacana, é especialmente importante para nós, vocês aqui, vocês, público especializado e tal, de coisas que a gente não sabe que a gente faz. Fazer, né? Faz porque não tem outro jeito, mas é assim que eu entendo. Plantão, viu? Qualquer coisa. Obrigado, gente. Super obrigado.